Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Capítulo 11. No aeroporto de Galveston, Laura conseguiu fugir dos jornalistas. Já estava com prática nisso. Eles não tinham tanta sede por suas palavras, sabiam que poderiam entrevistá-la mais tarde. Bem-vinda à cidade da diversão, o furgão disse-lhe. Alfred A. Magruder, prefeito. Por favor, anuncie seu destino claramente no microfone. Anuncie Usted, Chalé Rizome. Ligou o rádio e pegou a metade final de uma nova música, O Entulho Cai em Bamako. Música agressiva, explosiva. Estranho como aquele estilo de música voltará rapidamente a fazer sucesso. Estranheza, nervosismo e clima de guerra. A cidade não mudará muito. Não a deixaram mudar muito. Os mesmos velhos e imponentes edifícios, as mesmas palmeiras, as mesmas centenas de pessoas nas ruas de Houston, naquele dia em menor número, por causa da frente fria de dezembro. A igreja de Char estava anunciando abertamente. Os templos eram quase respeitáveis, surgindo em qualquer lugar, numa época de guerra e de prostitutas. Carlota estava certa sobre isso. Pensou em Carlota, perdida em algum ponto de seu submundo, mostrando seu sorriso radiante, drogada e piscando para algum cliente. Talvez seus caminhos se cruzassem novamente, em algum lugar, mas Laura duvidava. O mundo estava cheio de Carlotas, cheio de mulheres cujas vidas não eram delas mesmas. Ela nem sabia o verdadeiro nome de Carlota. A ressaca estava muito forte, resultado de uma chuva tropical. O mar quebrava na praia do Texas em meio ao céu nublado. Havia dezenas de surfistas teimosos no mar, em seus trajes característicos. Mais da metade deles tinha pele negra. Inicialmente, avistou o mastro da bandeira. A bandeira do Texas e o emblema da Rizome. Ao vê-la, comoveu-se. Lembranças, maravilhas, ressentimentos, amarguras. Os jornalistas a esperavam na entrada do pátio da Rizome. Astutamente, colocaram um ônibus na passagem para que o furgão não pudesse entrar. O chapéu e os óculos escuros não a ajudariam. Desceu. Cercaram-na a 3 metros de distância, como determinado pelas leis de privacidade. Uma pequena vantagem. Senhora Webster, Senhora Webster. Depois, uma voz em meio a eles. Senhorita Day. Laura parou. Como? Uma palavra sobre seu próximo divórcio, Senhorita Day, falou o sujeito ruivo, sardento, com expressão atrevida. Ela olhou-os bem. Olhos, câmeras. Conheço gente que poderia devorar todos vocês no café da manhã. Obrigado, obrigado. Essa foi grande, Senhorita Day. Cruzou a praia. Subiu as escadas próximas à calçada, que lhe eram familiares. Os corrimões, que pareciam entrar no mar, estavam velhos, mas os toldos listrados eram novos. O chalé parecia um bom lugar, com seus alegres arcos e torre de castelo de areia com grandes janelas redondas. Alegria inocente, banho de sol e limonada, um maravilhoso lugar para uma criança. Entrou no bar, deixou a porta fechar-se atrás de si. O ambiente estava escuro. O bar estava cheio de estrangeiros. Ar refrigerado pela terra, cheiro de coquetéis de vinho e tortilhas. Mesas e cadeiras de vime. Um homem olhou para ela. Um dos homens da turma de demolição de David. Ela pensou, não da Rizome, mas eles sempre gostaram de ficar por aqui. Esquecera seu nome. Ele hesitou, reconhecendo-a, mas não teve certeza. Ela passou por ele, como se fosse um fantasma, ignorando-o. Uma das meninas da senhora de Rosário passou por ela com uma caneca de cerveja. A menina parou e virou-se. Laura, é você? Alô? Inês. Elas não podiam abraçar-se. Inês estava carregando a cerveja. Laura beijou-lhe o rosto. Você está crescida, Inês. Já pode servir essas coisas. Tenho 18. Posso servir, mas não posso beber. Bem, não vai demorar muito, não é? É, acho que não. Ela estava com um anel de noivado. Minha abuela vai gostar de ver a senhora. Eu gostei. Também. Laura apontou com a cabeça para o povo. Não lhes diga que estou aqui, todos fazem tanta onda. Certo, Laura. Inês estava embaraçada. As pessoas ficavam assim desde que ela se tornará celebridade global, sem fala, com ar de veneração. E até mesmo a pequena Inês, de quem Laura costumava trocar fraldas e vestir para irem à praia. Vou vê-la depois, né? Claro, Laura entrou pelos fundos do bar e foi para a cozinha. Nenhum sinal da senhora de Rosário, mas o cheiro de seus quitutes estava no ar, despertando suas lembranças. Passou por várias panelas com fundo de cobre no refeitório. Havia hóspedes da Rizome falando de política, podia-se ver que era isso, pelo aspecto tenso de seus rostos, a agressão estampada. Não era só o medo. O mundo tinha mudado.
Tinham engolido as ilhas e isso caiu em seu estômago como uma droga. As esquisitices da ilha estavam por todo lugar, diluída, abafada e incomodando. Ela não podia encará-los. Ainda não. Subiu a escada da torre. A porta não queria abrir. Ela quase investiu contra a porta, a cabeça baixada. Os códigos deviam ter mudado. Ela usava um novo relogiofone, que não estava programado para o chalé. Tocou. David? Laura, você está no aeroporto? Não. Estou aqui, na escada. Silêncio. Através da porta e dos poucos centímetros que ainda o separavam, ela podia senti-lo, preparando-se para o encontro. Entre. É a porta. Não posso abri-la. Ah, sim. Vou abri-la. Abriu. Ela tirou os óculos escuros. Ela entrou e jogou o chapéu sobre uma mesa banhada pela luz do sol, que entrava por uma das janelas da torre. Toda a mobília era diferente. David levantou-se de seu console favorito. Ela percebeu que o marido não era mais o mesmo. Ele mexia com um jogo chamado Governo Mundial. A África estava uma bagunça. Veio cumprimentá-la. Um homem esbelto, negro, cabelo curto e óculos de grau. Tomaram as mãos um do outro, por um momento. Depois abraçaram-se fortemente, sem nada dizer. Ele perderá peso. Ela podia sentir seus ossos. Você parece bem, disse ela, afastando-se, e você também, mentiras. Ele tirou os óculos e colocou-os no bolso da camisa. Na verdade, não preciso deles. Laura ficou pensando quando é que começaria a chorar. Podia sentir a necessidade se aproximando. Ela sentou-se num sofá e ele numa cadeira, do outro lado da mesa de café. O lugar está bonito, David. Muito bonito. Webster e Webster. Construímos para durar. Foi a gota d'água. Começou a chorar fortemente. Ele deu-lhe um lenço de papel e foi para o lado dela no sofá, passando o braço sobre seus ombros. Ela deixou. Nas primeiras semanas, nos primeiros 6 meses, eu sonhei com este dia, Laura. Eu não podia acreditar que você estivesse morta. Pensei que estivesse em alguma prisão em Singapura. Ela é uma militante política, eu dizia às pessoas, alguém aprendeu, e vão deixá-la sair quando as coisas melhorarem. Depois, falaram que você estava no Ali Khamenei, e eu soube que era o fim. Finalmente a apanharam, mataram minha mulher. Eu estava do outro lado do mundo. Não pude ajudar em nada. Passou os polegares pelos cantos dos olhos. Acordei naquela noite pensando em você, se afogando. Não foi sua culpa, disse ela. Foi sua culpa, foi? Nós vivíamos muito bem, era para durar para sempre. Eu a amava de verdade. Quando a perdi, fiquei arrasado. Quero que saiba, David, que não o culpo por nada. Fez-se um longo silêncio. Eu também não esperaria, se fosse comigo. O que você e Emily fizeram foi certo, para os dois. David fitou Laura com os olhos rasos d'água. O gesto dela, perdoando, o humilhara. Não há fim para seu sacrifício, não é? Não me culpe. Não sacrifiquei nada. Não queria que isto nos acontecesse. Fomos separados de repente. Eles roubaram nossas vidas. Não precisávamos fazer nada daquilo. Escolhemos. Poderíamos ter deixado a empresa, fugir para algum lugar, apenas sermos felizes. Ele estava tremendo. Eu teria sido feliz. Não precisava de nada, a não ser de você. Não poderia ser de outra forma, se quiséssemos viver no mundo. Tivemos má sorte. Má sorte existe. A vida nos pregou uma peça que nos machucou. Sem resposta. David, pelo menos estamos vivos. Ele gargalhou. Que diabo, você está mais do que viva, Laura. Você é uma maldita celebridade. O mundo inteiro a conhece. Um tremendo escândalo. Uma novela. Não vivemos no mundo. O mundo vive em nós agora. Saímos para lutar pela rede e ela nos destruiu. Não foi nossa culpa. Claro que não. Todo o maldito dinheiro, a política e as multinacionais nos agarraram e nos despedaçaram. David socou o joelho com o punho, com raiva, e continuou. Mesmo se Emily não tivesse aparecido, e eu não a amo como amei você, como poderíamos voltar à nossa vida normal? Ao nosso pequeno casamento, nosso nenê, nossa casinha? Ele riu, com um som agudo e infeliz. Quando eu era viúvo, havia muita raiva e dor, mas a Rizome tentou cuidar de mim. Achavam que tudo foi dramático. Odiei-os pelo que nos fizeram, mas pensei, Loretta precisa de mim, Emily se interessa por mim, talvez eu possa recomeçar. Continuar vivendo. Ele estava tenso como uma corda de violão. Mas sou uma pessoa mesquinha, carente. Não sou Hamlet, príncipe da Dinamarca, não sou Deus. Só queria minha mulher, minha filha e meu trabalho, alguns amigos com quem beber cerveja e um belo lugar para viver. Mas eles não nos deixaram ter isso. Pelo menos, fizemos com que pagassem pelo que fizeram, retrucou ela. Você fez com que pagassem. Eu estava lutando por nós. Sim, e você ganhou a guerra, mas para a rede, não para você e eu. Cruzou os dedos.
Sei como isso é egoísta. Sinto vergonha, às vezes. Aqueles filhos da puta, no submarino, ainda estão lá com suas 4 preciosas bombas atômicas feitas em casa, e se dispararem uma, vai pulverizar 1 milhão de pessoas como nós. Eles são maus, precisam ser combatidos. Então você e eu importamos, certo? Mas não consigo enxergar deste modo. Sou mesquinho e só posso ver você e eu. Ela tocou as mãos dele. David, ainda temos Loretta. Não somos estranhos. Fui sua esposa, sou a mãe de sua filha. Não queria ser o que acabei me tornando agora. Se tivesse escolha, escolheria você. Ele limpou os olhos. Estava lutando contra seus sentimentos, tomando-se distante. Polido. Bem, vamos nos ver às vezes, não? Feriados, esse tipo de coisa. Mesmo que eu esteja no México e você ainda esteja na companhia. Sempre gostei do México. Você pode ir lá e ver no que estamos trabalhando. O projeto Yucatán. Alguns daqueles caras de Granada. As ideias deles não eram tão más. Vamos ser bons amigos, quando a dor passar. Não nos odiamos, não queríamos ferir um ao outro. Só dói tanto porque foi bom, enquanto durou. Foi bom mesmo, não é? Quando tínhamos um ao outro. Quando ainda estávamos no mesmo nível, olhou para o rosto dela, riscado de lágrimas. De repente, ela pode ver o David que perderá, em algum lugar. Ele era como um menininho. Fizeram uma festa para ela. Como outras festas em sua homenagem em Azania e em Atlanta, se bem que a sala estava cheia de gente que ela gostava. Fizeram um bolo. Ela cortou e todos cantaram. Sem jornalistas, graças a Deus. Uma festa só da Rizome. Ela leu um pequeno discurso que escrevera no avião, quando estava retornando. Falou sobre o chalé, como o inimigo matara um hóspede, insultando a casa deles e a companhia, sobre como revidaram, não com metralhadoras, mas com a verdade e a solidariedade. Pagaram um preço pela resistência, em problemas e tragédias. Mas hoje, a conspiração do Mali foi totalmente arruinada. O regime granadino foi varrido. Os singapurianos fizeram uma revolução. Mesmo os banqueiros de dados europeus, los morfinos, perderam seus paraísos seguros e foram dispersos ao vento. Aplausos. Até Viena foi esfacelada na convulsão mundial, mas a Rizome está mais forte do que nunca. Provou seu direito ao futuro. Nós, as pessoas do chalé, podemos nos orgulhar de nosso papel na história global. Todos aplaudiram. Todos ficaram muito emocionados. Ela estava sentindo-se muito melhor com esse tipo de coisa. Fizera tantas vezes que todo o medo se fora. A formalidade acabou e as pessoas começaram a conversar mais à vontade. As senhoras de Rosário e Rodrigues chegaram às lágrimas. Laura consolou-as. Foi apresentada ao novo coordenador do chalé e à sua mulher, que estava grávida. Falaram bastante sobre como o lugar era agradável e como tinham certeza que iam gostar. Laura fez seu papel de humilde Laura, paciente e desligada. As pessoas sempre pareciam surpresas ao vê-la falar normalmente, sem puxar os cabelos, nem ficar histérica. Todos formaram a primeira impressão dela ao ver a fita de Gresham. Ela começou a ver fita, uma das inúmeras cópias pirateadas, somente uma vez e desligou antes do fim, incapaz de suportar sua intensidade. Sabia, porém, o que os outros pensavam a respeito, lera os comentários. Sua mãe enviará-lhe um álbum com eles, cuidadosamente recortados dos jornais do mundo. Às vezes, pensava sobre esses comentários, quando era apresentada a estranhos e os via conversando sobre ela. Eles a julgavam, possivelmente, pelas bobagens que viram e leram. A senhora Laura Webster foi enfaticamente convincente, mostrando toda a fúria inocente de uma burguesa ofendida, imprensa livre, de Leningrado. Ela expôs suas queixas para a câmera como amante de um bandido, exigindo vingança por um insulto. Paris Dispatch. Feio, histriônico, irritantemente insistente, um testamento que em última análise era desagradável demais para não se acreditar nele. The Guardian. Lera este último 10 ou 12 vezes e pensou até em telefonar para o homenzinho irônico e insignificante que escrevera aquilo. Mas, de que adiantaria? A fita funcionou, foi tudo, não era nada, comparado com o que disseram dos infelizes que dirigiam Viena, mas tudo isso era notícia velha. Agora, todos falavam do submarino, eram especialistas no assunto. Não era, claro, um submarino Trident, norte-americano. O LCT mentira para ela sobre isso, o que não era surpresa. Dissera todo mundo que estivera num submarino Trident, quando um Trident era, de fato, um tipo de míssil. Mas Gresham pedirá-lhe uma descrição e esta deixou tudo mais claro. O barco era um antigo submarino lança-mísseis russo, classe Alpha, vendido há muitos anos para o Djibouti e tido como afundado, com toda a tripulação. Claro que não afundara. A infeliz tripulação fora morta com gás pelos sabotadores do LCT a bordo, contratados como mercenários, e todo o submarino foi capturado intacto. Quase toda a história estava completa agora, com alguns pedaços novos aparecendo a cada dia. Tinham os arquivos de computador do LCT,
capturados em Bamako. Os agentes do LCT no além-mar estavam se rendendo por todos os lados, dando nome de seus companheiros, arruinando seus ex-empregadores, numa orgia séptica de confissão. A condessa estava morta, suicidara-se com um tiro em seu bunker, em Bamako, e mandou cremar seus restos, deixando um longo, vociferante e lunático testamento, onde dizia que a história iria vingá-la era o que alegavam, ao menos. Não havia prova legítima de sua morte. Ela mesma providenciara. Ainda não tinham certeza da verdadeira identidade da mulher. Havia pelo menos 5 boas candidatas, direitistas ricas que desapareceram em um ou outro ponto no submundo dos piratas de dados e espionagem global. Isso sem contar as lendas que surgiram e teorias conspiratórias fantásticas. O fato estranho doentio era que o povo gostava dessas coisas. Gostava da ideia de uma condessa mais seus seguidores, mesmo que os testemunhos e confissões mostrassem a indigência mental de tudo aquilo. A mulher era uma doente mental, velha, trêmula e caduca, cercada por fanáticos e aproveitadores. Mas as pessoas não viam a coisa assim. Não conseguiam compreender a absoluta banalidade da corrupção. Em algum profundo nível inconsciente, gostavam da convulsão política da insegurança e da mórbida perversidade do terror nuclear. O medo era um afrodisíaco, uma chance de jogar fora a perspectiva a longo prazo e viver para o momento. Em outros tempos, sempre fora assim. Agora que ela estava vivendo a situação, ouvindo o povo falar a respeito, ela entendia alguém convidará o prefeito. Magruder começou a explicar-lhe detalhes legais para a reabertura do chalé. Apesar de seu jeito agressivo, ele se colocava na defensiva sobre o que fizera. A conversa estava chata e ela, para se desvencilhar do prefeito, escolheu uma forma muito delicada. Desculpe, há alguém ali que eu tenho de ver. Deixou e foi ao acaso, na direção de uma estranha. Uma mulher negra de cabelo curto de franja, sozinha num canto, bebendo soda e água de arroz. Era Emily Donato. Viu Laura aproximando-se e olhou-a com uma expressão do mais puro horror animal. Laura parou, surpresa. Oi, Emily. Oi, Laura. Ela queria ser educada. Laura percebeu o rosto de Emily endurecer e viu-a controlar o impulso de fugir. De repente, o burburinho da sala ficou mais baixo. As pessoas as olhavam pelo canto dos olhos. Preciso de uma bebida, disse Laura. Uma frase sem sentido, mas precisava dizer alguma coisa. Vou buscar-lhe uma. Não, vamos sair daqui. Ela empurrou a porta e saiu para a varanda. Ali havia poucas pessoas que, apoiadas no parapeito, observavam as gaivotas. Laura passou por elas. Emily acompanhou-a, relutante. Foram para a parte de trás do prédio. Estava ficando frio e Emily, em seu vestido simples, de mangas curtas, cruzou os braços. Esqueci meu casaco. Não, está bem. Certo, pôs sua bebida sobre o parapeito. Você cortou o cabelo, disse Laura. Viajo muito, nestes dias, silêncio sepulcral. Viu o julgamento de Arthur? Mas gostei que você nunca me apresentou pro filho da mãe, respondeu Laura, meneando a cabeça. Ele fez-me sentir como uma puta, disse Emily. Simples, abjeto. Ele era do LCT. Às vezes, ainda não consigo aceitar isso. Que eu estava dormindo com o inimigo, que estraguei tudo, que foi tudo minha culpa. Começou a chorar. E depois, isto. Nem sei por que apareci aqui. Gostaria de estar lá no México. Gostaria de estar no inferno. Pelo amor de Deus, Emily, não fale assim. Desgracei meu cargo. Desgracei a companhia. E Deus sabe o que fiz com minha vida pessoal. Soluçava. Agora, veja o que fiz. Traí minha melhor amiga. Você estava na cadeia e eu dormia com seu maldito marido. Você deve estar querendo que eu morra. Não, não estou. Eu sei, eu estive morta. Não é nada bom. Emily olhou-a, aquela observação fora chocante. Eu a conhecia bem. Eu costumava depender de você. Você foi a melhor amiga que já tive. Sabe, quando vim aqui ver David pela primeira vez, eu pensei que estava fazendo um favor para você. Quero dizer, eu gostava dele, mas ele não estava fazendo muito bem para o moral da Rizome. Queixando-se, atormentando os outros, bebendo muito. Eu disse, minha amiga gostaria que eu cuidasse de David. Tentei fazer algo realmente bom, e foi a pior coisa que já fiz. Eu faria a mesma coisa. Não é isso que eu quero. Quero que você me diga o quanto me odeia. Não posso suportar vendo você tão mais nobre que eu, falou Emily, sentando-se numa das espreguiçadeiras e acomodando as pernas. Certo, Emily, a verdade saltou da boca de Laura. Quando penso em você e David dormindo juntos, tenho vontade de rasgar sua garganta. Emily, espantada, ouviu aquelas palavras e disse, não posso suportar isso, acho que vou fugir. Não fuja, Emily. Ele não merece isso. É um bom homem. Não me ama mais e não pode tomar outra atitude. David e eu ficamos distanciados demais. Emily ergueu os olhos. Surgiu uma esperança. Então é verdade. Não vai tirá-lo de mim? Não,
Ela forçou as palavras a saírem com leveza. Vamos nos divorciar. Não vai ser complicado. Exceto pelos jornalistas. Emily olhou para o chão. Aceitou o presente. Eu o amo, você sabe. Quero dizer, ele é simples e meio confuso, de vez em quando, mas tem seus pontos positivos, não tinha nada a ocultar. Nem mesmo preciso das pílulas. Eu só o amo. Estou acostumada com ele. Estamos até pensando em ter um filho. Mesmo? Laura sentou-se. Era um pensamento tão estranho, que não a chocou. Parecia agradável, de alguma maneira. Já estão tentando? Ainda não, mas... Laura, vamos sobreviver a isto, não vamos? Quero dizer, não vai ser como antes, mas não precisamos nos matar. Vamos nos relacionar bem. Sim, claro, longo silêncio. Ela inclinou-se para Emily. Agora que tudo estava em pratos limpos entre elas, algo fazia com que a velha amizade estivesse voltando. Uma espécie de estímulo movimentou-se em Laura. Emily sorriu. Podia sentir a mesma coisa também. Durou bastante para elas voltarem abraçadas. Todos sorriram. Laura passou o Natal na casa de sua mãe, em Dallas. Loretta estava lá. Uma garotinha que correu quando viu aquela senhora de chapéu e óculos escuros e escondeu o rosto no vestido da avó. Era uma coisinha linda Maria Chiquinhas loiras espetadas, olhos verdes. Muito falante. Depois de ficar à vontade, disse, vovó derramou leite, e sorria. Cantou uma musiquinha de Natal, onde a maioria dos versos eram naná no máximo volume. Depois de se acostumar com ela, sentou-se no colo de Laura e chamava-a de Rara. Ela é uma maravilha, disse Laura à sua mãe. Você se deu muito bem com ela. Ela é uma alegria tão grande para mim, disse Margaret Alice Day Garfield Nakamura Simpson. Perdi você, mas fiquei com ela. Agora tenho as duas. E um milagre. Não passa um dia sem que eu me maravilhe com isso. Nunca estive tão feliz assim. Mesmo, mãe? Tive meus bons e maus momentos, mas esta é a melhor época para mim. Desde que me aposentei, joguei fora o jogo, é só eu e Loretta. Somos uma família. É como se fossemos uma pequena equipe. Você devia ser feliz quando estava junto de papai. Lembro-me. Sempre pensei que éramos felizes. Bem, éramos, sim. Não era tão bom assim, mas era bom. Até a abolição. Até que comecei a trabalhar 18 horas por dia. Eu poderia ter abortado você, seu pai queria, mas eu não quis. Este é o ponto mais importante de minha vida. Se quisesse viver neste mundo, precisaria fazer isto primeiro. Então eu fiz, e perdi-o vocês dois. Deve ter doído terrivelmente. Eu era jovem e não entendia direito as coisas. Só sabia que me feria. Lamento, Laura. Sei que é tarde, mas peço-lhe desculpas. Obrigado por dizer isso, mãe. Lamento. Também, ela riu. Engraçado que tudo tenha acabado assim. Depois de todos esses anos. Só umas palavrinhas. A mãe dela tirou os óculos, enxugou os olhos. Sua avó entendeu. Nunca tivemos muita sorte, Laura. Mas sabe, acho que estamos melhorando. Não é ao estilo antigo, mas é alguma coisa. Somos famílias nucleares, não? Pré-industrial. Talvez tenhamos melhor sucesso agora, respondeu Laura. Eu estraguei tudo muito mais do que você, mas talvez não a machuque tanto. Eu deveria ter visitado você mais, enquanto estava crescendo. Mas havia o trabalho e, detesto ter de dizer isto, o mundo está cheio de homens. Ela hesitou. Sei que você não quer pensar nisso agora, mas acredite, sempre acontece. É bom saber disso. Olhou para a árvore de Natal, piscando entre duas pinturas japonesas dependuradas na parede. Agora, os únicos homens que vejo são jornalistas. Não é muito divertido. Desde que Viena perdeu a parada, eles estão por aí como loucos. Nakamura era jornalista. Sua mãe disse, pensativa. Sabe, nunca fui muito feliz com ele, mas certamente foi intenso. Cearam juntas, na pequena e elegante sala de jantar de sua mãe. Havia vinho, presunto e um creme de scope recentemente inventado na Inglaterra, que tinha gosto de patê. Comeram o patê até se fartar. É bom, mas não é bem como o patê, sua mãe se queixou. É mais como mousse de salmão. E muito caro. Provavelmente custa 10 centavos. Bem, respondeu a mãe, tolerante, eles precisam compensar o que gastaram em pesquisas. Vai ser mais barato, quando Loretta for grande. Então, estarão fabricando scope com gosto de tudo. O pensamento era um pouco assustador. Estou ficando velha, pensou Laura. A mudança em si começa a me deixar assustada. Afastou aquela ideia. Brincaram com Loretta até chegar a hora de ela ir dormir. Depois conversaram agradavelmente por 1 ou 2 horas, bebendo vinho e comendo queijo. Laura não estava feliz, mas o pior tinha passado. Já estava se recuperando. Ninguém sabia onde ela se encontrava e isso já era uma bênção. Dormiu bem. Na manhã seguinte,
Trocaram presentes. O Comitê Central estava reunido no retiro montanhês da Rizome. Lá estava a nova diretora-presidenta, Cynthia Wu. O comitê em si era o suficientemente grande para dar quórum. Garcia Meza, Sharon, Kaufmann e de Valerá. Gauss e Salazar estavam numa conferência de cúpula, enquanto o velho Saito estava de férias, curtindo uma praia em algum lugar. Claro que Suvendra estava lá, feliz por encontrar Laura, mas seu estado de espírito para outras coisas não era dos melhores. Acampando. Estavam fazendo muito disso, nos últimos tempos. Atlanta era uma grande cidade. Comentava-se a boca pequena que poderia tornar-se ground zero. Era uma típica refeição do Comitê Central. Sopa de lentilha, salada e pão integral. Simplicidade voluntária. Todos comeram e tentaram parecer mais felizes do que os outros. O escritório de telecomunicação lembrava o estilo de Frank Lloyd Wright, blocos de concreto alternados com vidro, colocados e rebaixados com séria elegância geométrica. O edifício parecia adequado para a senhora Wu, uma anglo-saxônica com cara de professora primária. Ela estava na casa dos 60 e progredira, trabalhando na seção de engenharia marítima. Chamou os participantes da reunião à ordem. Graças a nossos contatos, disse, estamos recebendo esta fita com 3 dias de antecedência e antes de ser editada pela rede. Acho que este documentário serve como pedra angular do trabalho político que executamos sob meu predecessor. Proponho que façamos uma reavaliação de nossa política. Observando melhor, nossos planos iniciais parecem ingênuos e seriamente comprometidos, notou a mão levantada de Valerá. Comentário. O que, exatamente, você está definindo como sucesso? Segundo me recordo, nossa estratégia original era encorajar os paraísos informáticos a se juntarem. Manobrar para que eles se tornassem uma estrutura burocrática, de Gesellschaft, que seria mais facilmente controlada, assimilada, se assim o quiserem. Pacificamente. Há alguém aqui que acha que a política funcionou? Funcionou contra o EFT Commerzbank. Se bem que, admito, não foi pela nossa mão. Mesmo assim, ainda tem pequenos problemas legais. Inofensivos, falou Kaufmann. Só porque temem ser mortos, disse Suvendra. A raiva da rede se tornou uma força temível. Vamos encarar, disse de Valerá. Se conhecêssemos a verdadeira natureza do LCT, nunca nos atreveríamos a nos envolver. Por outro lado, os paraísos perderam, não é? E nós ganhamos. Mesmo nossa ingenuidade funcionou em nosso favor. Pelo menos ninguém pode acusar a Rizome de ter apoiado o LCT, não importa o quantos paraísos nos atormentaram. Em outras palavras, nosso sucesso foi causado, principalmente, pela sorte, foi logo dizendo a senhora Wu. Concordo, tivemos sorte. À exceção daqueles sócios da Rizome que pagaram o preço de nossa aventura. Não precisou olhar para Laura para ressaltar o ponto. Verdade, reconheceu de Valerá. Mas nossos motivos foram bons e lutamos bem. A senhora Wu sorriu. Orgulho-me disso como qualquer um. Mas espero nos darmos melhor na atual situação política. Agora que a verdade apareceu e podemos tomar o que alegremente chamamos de decisões bem informadas. Ela sentou-se, tocando seu relogiofone. Vamos assistir à fita. As luzes diminuíram e o monitor na cabeceira da mesa foi ligado. Aqui é de Army Arbricht da 3N News, falando de Tanger. A entrevista exclusiva que vão ver foi feita sob condições de grande perigo pessoal para nossa equipe. Nos desertos das montanhas do Ar, da Argélia, isolados, sem apoio, nós quase fomos reféns nas mãos da agora famosa Revolução Cultural Inadin. Que glória! Ironizou Garcia Meza. Sim, disse Sharon, de dentro da confortável escuridão da Gemeinschaft. Gostaria de saber quem é o cabeleireiro dela. O filme continuou, com a narrativa de Diane. Jipes brancos andavam, saltitando, pelo solo pedregoso da montanha. A equipe da TV usava roupa de safari, chapéus, lenços e botas. Uma multidão de tuaregues, com buguis, emergia do nada. Os jipes ficaram cercados com armas apontadas por todos os lados. O ataque parecia ser verdadeiro pelas expressões no rosto da equipe jornalística. Trepidante cinema verité. Câmeras bloqueadas por mãos calejadas. De volta a Diane, em algum lugar de Tanger. Eles nos revistaram para saber se não carregávamos algum dispositivo de espionagem e depois vedaram nossos olhos. Ignoraram nossos protestos, amarraram nossas mãos e pés, e puseram nós 4 em seus veículos, como gado. Andamos durante horas por um território dos mais acidentados e pobres da África. A gravação que vão ver a seguir foi feita numa região liberada pela RCI. Nesta montanha, há uma fortaleza super secreta, onde finalmente fomos colocados frente a frente com o chamado gênio estratégico da RCI, o ex-coronel das Forças Especiais, Jonathan Gresham. Mais filmagem. Retomaram fôlego. Uma caverna com paredes rústicas e lâmpadas dependuradas no teto alto. Diane estava sentada num tapete, de pernas cruzadas, de costas para a câmera. À frente dela, Gresham, de turbante, véu e capa,
sentado numa cadeira de vime com um espaldar imitando cauda de pavão. Atrás dele, à direita e à esquerda, 2 lugares-tenentes tuaregues, com fuzis automáticos dependurados, bandoleiras pretas, espadas cerimoniais tuaregues, com empunhaduras incrustadas de joias e bainhas trabalhadas, facas de combate, granadas e pistolas. Pode continuar, falou Gresham. A senhora o parou a fita. Laura, você é nossa especialista, nesta situação. É ele. Sim, é ele. Tomou um banho de loja, mas é Jonathan Gresham. Ele sempre tem essa aparência. Perguntou de Valerá. Não durariam 5 minutos assim, em campanha aquelas espadas idiotas, todo aquele arsenal, Gresham está usando apenas para impressionar a moça, respondeu Laura, sorrindo. Nunca vi uma figura mais assustadora, disse sinceramente a senhora Wu. Por que esconde o rosto? Sua foto deve estar em algum arquivo. Está usando Tajelmost, explicou Laura. O véu e o turbante são tradicionais para os tuaregues. Uma espécie de chador para homens. Isso é um truque, disse Sharon, com muita leveza na voz. Estava assustada. Também. Obrigada, Coronel Gresham. Diane estava assustada, mas indo bem. Uma profissional. Vou começar perguntando por que concordou com esta entrevista. Por que resolvi concedê-la a você ou por que resolvi dar entrevista? Vamos começar com o por que resolveu dar uma entrevista. Sei o que aconteceu em seu mundo, disse Gresham. Acabamos com o jogo viciado de Viena e a rede quer saber por quê. O que ganhamos com isso? Quem somos nós? O que queremos? Quando a rede quer saber, manda seu exército, jornalistas. Mas quis me encontrar com uma pessoa, exatamente você. Dependo de você para avisar o resto. Não tenho certeza se estou entendendo, coronel. Não posso falar em nome de meus colegas de imprensa, mas com certeza não sou um soldado. O regime do Mali dirigiu contra nós uma guerra de extermínio. Também entendemos a ameaça muito mais insidiosa que vocês representam, com seus exércitos de cameramen. Não queremos seu mundo. Não respeitamos seus valores e não nos importamos em ser atingidos. Não somos uma atração turística, somos uma revolução, não um zoológico. Não vamos ser domados ou dominados. Pela própria natureza de vocês, por sua própria presença, forçariam nossa assimilação. Isso não vamos permitir. Coronel, o senhor mesmo foi um jornalista, além de soldado, e um teórico da cultura. Deve saber que o interesse popular pelo senhor e por suas atividades é muito intenso. Sim, eu sei. Por isso que espero, literalmente, cobrir este deserto com os ossos de seus colegas, nestes próximos anos. Mas sou um soldado, não um terrorista. Quando nossos inimigos, seus colegas, forem mortos em nossas regiões liberadas, morrerão sabendo por que motivo. Presumindo, claro, que posso confiar que você vai cumprir bem seu trabalho. Não vou censurá-lo, coronel. Também não sou de Viena. Sim, sei disso. Sei que você empurrou a cobertura do ataque terrorista de Granada muito além dos limites de Viena, arriscando um pouco sua carreira. Por isso, escolhi você, é inteligente. O segundo cameraman focalizara rapidamente a entrevistadora. Diane sorriu para Gresham. Covinhas. Laura sabia o que a outra estava sentindo. Adquirir alguma intimidade com Diane, naqueles últimos dias. Fizeram uma entrevista com ela, que saíra muito boa. Ela até sabia qual era o cabeleireiro de Diane. Coronel, sabia que seu livro sobre a doutrina Lawrence agora é um best-seller. Foi pirateado. E expurgado. O senhor poderia explicar um pouco da doutrina para nossos telespectadores? Acho que é melhor que eles leiam, disse Gresham, relutante. Relutância fingida. Há mais de um século, Lawrence. Ele era inglês, da Primeira Guerra Mundial. Descobriu como uma sociedade tribal se defendia do imperialismo industrial. A revolta árabe impediu a invasão cultural turca, literalmente em sua raiz. Fizeram isto com guerrilhas contra as ferrovias e telégrafos, o sistema de controle industrial dos turcos. Para ter sucesso, entretanto, os árabes foram forçados a usar artefatos industriais, como algodão-pólvora, dinamite e comida enlatada. Para nós, é a energia solar, explosivo plástico e proteína unicelular. Ele fez uma pausa. Os árabes cometeram o erro de confiar nos ingleses, que eram simplesmente os turcos, mas sob outro nome. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra civil proto-rede e os árabes foram deixados de lado. Até que veio o petróleo, quando foram assimilados. Bravos esforços como a revolta iraniana de 1979 foram muito pequenos e vieram muito tarde. Já estavam lutando pela televisão. Coronel, o senhor fala como se não esperasse que ninguém simpatizasse com o senhor. Não mesmo. Vivo segundo seu sistema. Viena, Mali, Azania, é tudo maquinária imperial, só que com marcas diferentes. O analista político britânico Irving Craighead descreveu-o como o primeiro intelectual de direita respeitável, desde T. Lawrence. Gresham tocou em seu véu. Sou um anarquista tribal pós-industrial.
Isso é considerado de direita. Hoje em dia, você vai ter de perguntar a Craighead. Tenho certeza que Sir Irving gostaria muito de discutir as definições. Eu não irei à Inglaterra e se ele tentar invadir nosso território, vai ser tocaiado como qualquer outro. A senhora Wu parou a fita. Esta ladainha de ameaças de morte é muito chata. Diane conseguiu irritá-lo. Disse de Valerá. Típico de direitista. Cheio de arrogância. Ei! Objetou Garcia Mesa. Você é que deveria se envergonhar, de Valerá, você e seu sistema monetário socialista fechado. Por favor, não comecem com isso de novo, disse Kaufmann. De qualquer modo, ele é interessante, não? Aqui está um sujeito que poderia ser um herói mundial, não para todos, talvez, mas para muitos de nós e não só ele está lá, no inferno, mas convenceu essas pobres almas a juntarem-se a ele. A ideologia dele é hipnótica, disse de Valerá. Se ele quiser ser um eremita do deserto, poderia mudar-se para o Arizona e deixar de pagar as contas telefônicas. Não precisa os lança-foguetes de quase 10 metros. Estou com de Valerá, neste aspecto, disse Sharon. Ainda não vejo onde entra a estação espacial russa. Ele está confuso, disse Laura. Não tem certeza se o que está fazendo está certo. É como se ele quisesse ser o mais diferente, mas não pode se esquecer de nós. Está cheio de ódio por si mesmo, eu não entendo. Vamos deixá-lo falar, disse Garcia Mesa. Assistiram mais. Diane perguntou a Gresham sobre o ELCT. O regime do Mali está acabado. O submarino é apenas um detalhe, e começou a falar sobre o imperialismo azaniano, detalhando como as estradas poderiam ser minadas, fazer emboscadas a comboios, cortar as comunicações, até que o expansionismo azaniano não fosse mais economicamente sustentável. De repente, começou a falar de seus planos para recuperar o deserto. A agricultura é a mais antiga e renitente das biotecnologias humanas. Em vez de haver fazendeiros sem raízes em campos de esterilização azanianos, deveriam existir tribos nômades de ativistas eco-descentralizados. Ele é completamente maluco, comentou de Valerá. Acho que todos concordamos quanto a isso, disse a senhora Wu, baixando o som. A pergunta é, qual é a nossa política? Gresham seria menos ameaçador para nós do que Granada ou Singapura. Ele certamente cultiva uma linha agressiva. Granada e Singapura eram piratas e parasitas, disse Laura. Conceda-lhe só um pouquinho, ele só quer ficar em paz. Vamos lá, disse de Valerá. E todo aquele maquinário de tecnologia de ponta? Não conseguiu aquilo vendendo bijuterias. Ah! Entrou Garcia Mesa. Então é aí que ele é vulnerável. Por que deveríamos atacar alguém que lutou contra o ELCT? Disse Suvendra. E se ele não pôde assustar ou derrotar essa gente, será que nós poderíamos? Boa argumentação, disse a senhora Wu. Observaram Gresham encostar-se um pouco em sua cadeira de vime e resmungar uma ordem para o lugar-tenente à sua esquerda. O Tuareg fez continência, elegantemente, e saiu fora do campo da câmera. Ele está num deserto que ninguém quer, disse Suvendra. Por que forçá-lo a vir até nós? O que ele poderia fazer para nós? Disse de Valerá, é um ludita. Laura interveio com veemência. Pode voltar a fita atrás? Acho que aquele homem que saiu do lado dele era Chacal Thompson. Todos se espantaram. A senhora o voltou a fita. Sim, isso mesmo, repetiu Laura. Aquele modo de andar, aquela continência. Debaixo daquele véu, tem de ser ele. Chacal, nestas tubes. Claro, para onde mais ele iria? Fiquei pensando onde é que ele poderia estar. Que coisa horrível, disse de Valerá. Não, não é, disse-lhe Laura. Ele está por lá, no deserto, com Gresham. Não está aqui. Meu Deus, interveio Sharon. Pensar que fico acordada à noite, pensando em bombas atômicas. Seria melhor avisarmos Viena já. Todos olharam para ela. Boa jogada, elogiou de Valerá. Viena. Puxa, isso vai mesmo assustá-lo. Que faremos agora? Perguntou a senhora Wu, esfregando a testa. Acho que pensei numa coisa, falou Laura. Podemos proteger as linhas de suprimento dele, para que ninguém mais o incomode. Sei de um suprimento que significa para ele mais do que tudo. Camelôs de ferro, da Go Motion Unlimited, de Santa Clara. Devíamos fazer algumas consultas. Rhizome Gomotion, disse Sharon. Não soa mal. Bom, falou Garcia Mesa. Ele é vulnerável, como eu disse. Transporte. Isso nos daria influência sobre ele. Poderíamos ficar melhor se esquecêssemos o assunto, disse de Valerá. É quente no Saara. Talvez todos eles evaporem. Ninguém jamais vai esquecer Gresham, falou Laura. Eles nunca esquecem o que não podem ter. É melhor incorporarmos aquela empresa. Olhou para todos à volta da mesa, iluminados pela luz da televisão. Não percebem? Camelôs de ferro, o look de Jonathan Gresham. Todo pretenso valentão, individualista feroz e fanático por enduro deste planeta vai querer um. Em 6 meses, o Arizona estará cheio de caras de Tagelmous de nylon, quebrando o pescoço,
apoiou o queixo nas mãos. E não há coisa alguma que ele possa fazer contra isso. Poderia valer milhões, considerou de valerá. Que diabo, vou apostar nisso. Levantou a cabeça. Quando é que essa coisa vai ao ar? Em 3 dias. Podemos fazer alguma coisa. Na Califórnia. Com certeza, disse a senhora Wu. Se fizermos tudo direito. Então, partiram para fazer tudo direito. Laura estava limpando a cozinha quando seu relogiofone tocou. Ela apertou um botão nele e a porta abriu. Charles Cullen, ex-diretor-presidente da Rizome, estava no corredor, de jeans. Senhor Cullen, disse ela, surpresa. Não sabia que tinha voltado para Atlanta. Só visitando os velhos amigos. Desculpe por não avisar, mas seus novos protocolos de telefone. Espero que não se importe. Não, gostei de vê-lo. Entre. Eles se abraçaram brevemente, com um beijo no rosto. Ele olhou para ela e sorriu. Você ainda não sabe, não é? Sabe o quê? Assistiu o noticiário? Não, há dias que não vejo nada, disse Laura, jogando algumas revistas para fora do sofá. Não suporto, deprimente demais, muito ruim. Cullen deu uma boa risada. Bombardearam Hiroshima, disse ele. Laura ficou branca e agarrou-se ao sofá. Calma, disse ele. Eles se ferraram. Não funcionou. Empurrou uma poltrona atrás dela. Aqui, Laura, sente-se, desculpe. Não explodiu. Está no jardim de uma casa de chá no centro de Hiroshima. Desativada. Inútil. Veio voando pelo céu, dando cambalhotas, pelo que disseram as testemunhas, acertou a casa, e está lá, enterrada. Quebrada em alguns pedaços. Quando foi que aconteceu? Há 2 horas. Ligue a televisão. Ligou. Eram 10 da manhã, hora de Hiroshima. Ensolarada manhã de inverno. A área estava cercada por um cordão de isolamento. Uniformes amarelos, máscaras, contadores Geiger. Boa tomada aérea do helicóptero. Pequeno edifício de madeira e cerâmica em alguma área destinada a restaurantes. O míssil estava lá, destruído. Parecia algo caído de uma lata de lixo. A maior parte era motor, tubos de cobre arrebentados e aço corrugado rasgado. Ela tirou o som. Não está cheio de urânio? Ah, tiraram a ogiva antes de qualquer outra coisa. Intacta. Acham que o detonador falhou. Explosivo convencional. Estão examinando isso agora. Aqueles malditos filhos de uma puta. Laura gritou e socou a mesinha de café. Como puderam escolher Hiroshima? Cullen sentou-se no sofá. Não conseguia parar de sorrir. Em parte surpreso, em parte nervosismo mesmo. Ela nunca ouvira sorrir tanto. Esta crise estava fazendo todo mundo agir estranhamente. Alvo perfeito, disse ele. Grande o bastante para mostrar que tinham mesmo intenção e pequeno bastante para mostrar que tinham limites. Estão evacuando Nagasaki, neste momento. Meu Deus, Cullen. Ah, me chame de Charlie. Tem alguma coisa para beber? Claro. Boa ideia. Chamou o armário de bebidas. Você tem Drambuie. Pegou 2 cálices de licor. Beba também. Ele serviu, derramou um pouco na mesa de café. Opa! Meu Deus, pobre Japão, bebeu um pouco. Não pôde fazer outra coisa, senão dizer logo o que pensava. Acho que isso quer dizer que eles podem nos pegar. Não vão pegar ninguém, disse ele, bebendo. O mundo todo está atrás deles. Detectores de som, sonar, tudo que pode flutuar. Que diabo! Espalharam toda a força aérea de Singapura no mar da China Oriental. Captaram a bomba se aproximando pelo radar do aeroporto, traçaram a trajetória. Seus olhos se acenderam. Aquele submarino vai ser afundado. Posso sentir isso. Ela encheu os copos de novo. Desculpe, está no fim. O que mais você tem aí? Licor de cereja. E bastante saque. Ótimo. Estava olhando para a televisão. Não vamos encomendar mais. Está calmo aqui onde você mora, mas, acredite, está ficando estranho, nestes corredores. Tenho cigarros, confessou ela. Cigarros. Puxa, acho que não fumo desde que era menino. Ela pegou os cigarros atrás do armário de bebidas e trouxe seu antigo cinzeiro. Ele afastou os olhos da televisão, mudou para um comunicado do primeiro-ministro japonês. Figura de proa, inexpressivo. Lamento, disse ele. Não queria me intrometer em sua vida assim. Eu estava em seu prédio antes de ouvir as notícias. De fato, estava esperando que pudéssemos, sabe, ter uma boa conversa. Ora, converse comigo, de qualquer jeito. Porque senão vou ter um ataque. Ainda bem que você está aqui, Charlie. Eu detestaria ter de assistir isso sozinha. Eu também. Obrigado por dizer isso. Você deveria estar com Doris. Doris? É o nome de sua esposa, não? Será que esqueci? Ele ergueu as sobrancelhas. Laura,
Doris e eu estamos separados há 2 meses. Se ainda estivéssemos juntos, eu a teria trazido comigo. Olhou para a televisão. Desligue isso, disse, de repente. Só posso pensar em uma crise de cada vez. Mas, dane-se, é coisa de Gesellschaft. Está fora de nosso controle. Desligou. De repente, ela pode sentir a ausência da rede como se tirassem um pedaço de seu cérebro. Acalme-se. Respire fundo, disse ele. Esses cigarros nos fazem mal, de qualquer jeito. Eu não sabia a respeito de Doris. Desculpe. Foi a aposentadoria. As coisas iam bem enquanto eu era o diretor-presidente, mas ela não suportou a aposentadoria. Quero dizer, ela sabia que isso iria acontecer, é o comum, mas... Ela olhou para o macacão de jeans dele. Estava puído nos joelhos. Acho que eles levam esse ritual da aposentadoria muito longe. O que fizeram com você? Estou na casa dos velhos. Arrumamos as camas, lembramos dos velhos tempos e, às vezes, trabalhamos no campo. Não é tão mal. Pelo menos, nos dão alguma perspectiva a longo prazo. Postura muito correta, Charlie. É o que quero dizer. A crise da bomba deixou todo mundo obcecado, mas a perspectiva a longo prazo ainda está lá, se puder recuar o bastante. Granada e Singapura tinham ideias malucas, desvairadas, mas se formos espertos e muito cuidadosos, poderíamos usar esse tipo de potencial radical com sensatez. Há um mundo de coisas a serem endireitadas. Primeiro, talvez muito mais, se esses desgraçados nos bombardearem. Mas, algum dia o quê? Não sei mesmo como chamar isso. Algum tipo de aperfeiçoamento básico, genuíno, na condição humana. Realmente, isso nos ajudaria. Sorriu para ele, gostando de ouvir aquilo. Ela gostava dele, por ter lembrado longo prazo, no meio de toda aquela bagunça foi a melhor hora para lembrar aquilo. Gostei, disse ela. Parece um trabalho interessante. Poderíamos conversar a respeito. Trabalhar um pouco na rede. Sim, eu gostaria. Quando voltar à atividade, parecia embaraçado. Não me importo em ficar afastado, um pouco. Não enfrentei bem a situação. O poder. Você deve saber disso, Laura. Melhor que qualquer um. Você se saiu bem, todos dizem isso. Você não é responsável pelo que aconteceu comigo. Entrei na chuva para me molhar. Jesus. E muito bom ouvir você dizer isso. Olhou para o chão. Eu receava este encontro. Quero dizer, você foi muito boa, as poucas vezes em que nos encontramos, mas eu não sabia como você tinha reagido. Bem, é nosso trabalho. É o que fazemos, o que somos. Você acredita mesmo nisso, não? A comunidade. Preciso. É tudo que me restou. Sim, reconheceu ele. Eu também. Sorriu. Não pode ser tão mal, quero dizer, estamos todos no mesmo barco. Aqui estamos nós. Solidariedade, Laura. Solidariedade. Tocaram os cálices e beberam o que restou do drambuie. É bom, disse ele, olhando à volta, bonito apartamento. Eles mantêm os jornalistas à distância. Tem uma bela varanda. Também. Gosta de alturas? Sim. Onde estamos? 40º andar? Nunca me oriento bem nestes prédios grandes de Atlanta. Levantou. Eu até que gostaria de tomar ar fresco. Está bem. Laura foi até a varanda. As portas duplas abriram. Ficaram lá, olhando a rua embaixo. Impressionante, disse ele. Do outro lado da rua, viam outro prédio, andar sobre andar, algumas cortinas abertas, brilho nas telas de televisão. No andar de cima, a varanda estava aberta e ouviam conversas. O tom aumentando. É bom estar aqui, disse ele. Vou lembrar-me deste momento. Onde eu estava, o que estava fazendo. Que diabo, todos se lembrarão. Daqui a anos. Pelo resto de nossas vidas. Acho que você está certo. Tenho certeza que sim. Vai ser o pior de tudo, ou o fim de alguma coisa. Vai. Eu deveria ter trazido a garrafa de saque. Inclinou-se contra o parapeito. Você não me culparia, não é, Charlie? E se tivesse ocorrido o pior? Porque eu participei disso, mesmo. Nem pensei nisso. Quero dizer, sou só uma pessoa, mas fiz o que uma pessoa pode fazer. Não se pode pedir mais que isso. Houve um grito animal, lá em cima. Alegria, raiva, dor, difícil discernir. Acertaram, disse ele. As pessoas estavam correndo para as ruas. Chegavam a pular fora dos furgões. Corriam de um lado para outro, cegamente. Pontinhos distantes, de anônimos, pulando, a multidão. Sirenes tocavam. As pessoas se abraçavam. Estranhos se beijando. Uma multidão se abraçando. As janelas começaram a se abrir por toda a rua. Acertaram-no, disse ele, de novo. Laura olhou para baixo, para o povo. Todos estão felizes. Ele teve o bom senso de nada dizer. Só estendeu a mão para ela.
Fim do livro. Autor: Bruce Sterling. Os anos 80 foram sacudidos por um movimento que surgiu dentro da ficção científica e que provocou uma revisão das visões de futuro realizadas até então e estabelecendo o início de uma nova tendência no gênero, o movimento cyberpunk. De qualquer forma, o conceito cyberpunk associa-se a uma realidade computadorizada em que pessoas e informações se equivalem. E apresenta um trabalho de análise muito séria sobre o impacto social do advento das inteligências artificiais e dos experimentos tecnológicos aplicados não somente no dia a dia dos seres humanos, como também dentro deles, em seus cérebros ou nas reentrâncias de sua pele. E a invasão da mente com computadores cerebrais interfaciais, inteligência artificial e neuroquímica. E a invasão do corpo com membros protéticos, circuitos implantados, cirurgia cosmética e alteração genética. Embora expressa essencialmente em literatura, essa tendência cyberpunk tem óbvias ligações com cinema, quadrinhos, música, ecologia, roupas etc. Além disso, a postura de questionamento de seus integrantes, Bruce Sterling, William Gibson, entre outros, adquiriu enorme destaque, provocando e estimulando variados debates. Um bom exemplo dessa nova, e dura, visão do mundo é o filme Blade Runner, o Caçador de Androides, baseado em um livro de Philip K. Dick, visto que todos os autores cyberpunk são unânimes em situar no filme algumas inspirações visuais mais constantes para o movimento. Os filmes Robocop e O Exterminador do Futuro poderiam ser outros bons exemplos. Torna-se cada vez mais fácil identificar sinais cyberpunk na produção de filmes e vídeos atuais, ou encontrá-los em alguns quadrinhos que foram, não sem razão, revolucionários. Batman, O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, e Watchmen, de Alan Moore. Como toda tendência, também esta parte de dados reais. No caso, a incrível presença do computador na vida cotidiana de todos e a velocidade com que, por meio dele, volumes imensos de informação e possibilidades estão ao alcance de qualquer pessoa. Nas projeções do futuro, as gigantescas corporações do primeiro mundo controlarão ou tentarão controlar todo o fluxo de informações, produtos e serviços. O grande desafio é o terceiro mundo, por ter a posse de versões pirateadas da tecnologia de ponta e disposto a não jogar pelas regras das grandes corporações, que detêm o poder no mundo por meio do controle informático e econômico. Nesse contexto, o Brasil será um dos países mais importantes. Há dezenas de citações ao Brasil nos livros Cyberpunks e Bruce Sterling, o principal articulador e ideólogo do movimento, já afirmou que adora assistir a TV brasileira por meio de sua antena parabólica. Segundo Sterling, a década que passou foi uma era de reavaliação, integração, influências híbridas, velhas noções libertadas e reinterpretadas com uma perspectiva e sofisticação bem mais abrangentes, e que os cyberpunks têm em mente um ponto de vista global de amplo alcance. As ferramentas da integração global, as redes dos meios de comunicação via satélite, as corporações multinacionais, fascinam os cyberpunks e figuram constantemente em seu trabalho. A consciência global é mais do que um artigo de fé para os cyberpunks, representa uma busca deliberada, diz Bruce Sterling. Nos meados da década de 80, Sterling lançou um jornalzinho chamado Sheap Truth, sob o pseudônimo de Vicem Omnia Veritas, e usou esse espaço para descarregar todo o seu descontentamento com a FC que se produzia na época e que, para ele, parecia incapaz de evoluir com as cada vez maiores e mais rápidas mudanças na tecnologia e na sociedade. A seu lado estavam os escritores Lewis Skinner, John Shirley, Rudy Hooker e William Gibson. Os cinco criaram um grupo, que batizaram de movimento. A expressão cyberpunk apareceria mais tarde, cunhada por Gardner Dozois, editor-chefe da Isaac Asimov Magazine americana, pensando em seus aspectos básicos, a ambientação de alta tecnologia, impregnando até mesmo as classes mais baixas com um amplo leque de variações tecnológicas, daí a prefixo cyber, e o niilismo, a negação dos valores morais e o abandono de qualquer espécie de esperança, seja pela redenção dos homens, seja pela própria salvação dos personagens como indivíduos, por isso, sufixo punk. Ou, como esclareceu o ensaísta Julian de Bell, cyberpunk é a cibernética fria e científica fundida ao punk explosivo e anárquico. Uma definição mais erudita foi oferecida por um professor especialista em FC da Universidade da Califórnia em Riverside. Trata-se de prosa ótica, desenhando uma nova realidade e refletindo uma fusão cada vez maior entre a matriz eletrônica e o cérebro humano, o mundo como uma aldeia global, imerso numa noite perpétua de rock, estimulantes artificiais e sexo sintético. De qualquer forma, o movimento surgiu no interior da ficção científica. Não tinha líder. William Gibson, considerado por alguns como guru, após o sucesso fulminante de seu livro Neuromancer, obra em que melhor se definiram os objetivos do grupo, sempre negou essa liderança. Esta confusão talvez decorra justamente desse seu primeiro romance, que foi o ganhador dos prêmios Hugo, Nebula e o Philip K. Dick de 1984. O nome deste último não é mera coincidência. Juntamente com nomes como Samuel Delany, J. G. Ballard, Thomas Pynchon, John Varley, Alfred Bester, Arlan Ellison, uma das influências nas obras literárias do movimento foi também Philip K. Dick. O que nos dá a entender que o movimento cyberpunk representou, talvez, uma revivificação de estilos, um resgate do que melhor se fez no passado, principalmente da New Wave, um movimento que na década de 60 abriu novas perspectivas na FC,
para temas até então ignorados e para aspectos psicológicos não explorados de temas já conhecidos, vistos por ângulos totalmente pioneiros e explorando mais os conhecimentos das áreas chamadas humanas, como sociologia, música, poesia, antropologia, arqueologia, e que, como os cyberpunks, foi revolucionário precisamente por combater os cânones vigentes da FC da época. Mas isso não quer dizer que o movimento, hoje considerado extinto por seus integrantes, não tenha sido uma proposta válida. Como diz o escritor Braulio Tavares, cada época tem a FC que merece, ou seja, cada época tem uma visão de futuro. A visão que os anos 80 e 90 têm de seu futuro próximo é basicamente a de uma sociedade hedonista e niilista, que cultua ferozmente os avanços da tecnologia para todos os usos, seja simplesmente estético, próteses para aumento das capacidades corporais, ou social, drogas alucinógenas ou estimulantes, ou ainda para a necessidade fundamental da aldeia global, a comunicação, onde se utilizaria o ciberespaço, uma dimensão criada por computador e a qual o usuário tem acesso direto, sensorialmente. Segundo o conceito de Gibson, ciberespaço é uma alucinação consensual, que pode ser experimentada diariamente pelos usuários através de softwares especiais. Linhas de luz que abrangem o universo não espacial da mente, constelações infindáveis de dados. É a chamada realidade virtual. A NASA, através de seu departamento de pesquisas, o Ames Research Center, desenvolveu uma tecnologia de realidade virtual proporcionada pelo ciberespaço. O aparelho consiste de earphones, óculos com monitor de vídeo para cada olho, com 2 displays de cristal líquido, como pequenos televisores do espaço gerado pelo software. Com o Data Glove, uma luva de comando, pode-se manusear objetos existentes no ciberespaço. O lado curioso desses equipamentos é que são totalmente inspirados nas informações técnicas contidas em Neuromancer, de Gibson, gerando novamente a polêmica sobre quem, na realidade, está inventando o futuro, cientistas ou escritores. O cyberpunk leva em consideração os avanços da ciência, que, hoje, são tão profundamente inquietantes e revolucionários que já não se podem dominar, e rompem na cultura em geral, são invasores e encontram-se em toda parte. Ele sabe que a tecnologia atingiu um auge febril e sua influência já chegou ao nível da rua. Como salientou Alvin Toffler, uma das grandes influências para muitos cyberpunks, em seu livro A Terceira Onda, a revolução técnica que reformula nossa sociedade não se baseia na hierarquia, mas na descentralização, não na rigidez, mas na fluidez. O cyberpunk mostra um universo hipertecnológico verdadeiramente convincente, associado a um estilo surrealista e fascinante que faz o futuro se parecer muito próximo do presente. A visão do futuro humano é enlouquecedora, onde drogas potentes são coisa comum e o acesso à informação é a moeda mais valorizada. A tecnologia é visceral, intensa, sutil e profundamente íntima, não somente fora de nós, mas junto de nós, sob nossa pele, com frequência, em nossas mentes. Há, sem dúvida, uma ênfase nos implantes feitos no corpo humano, como mandíbulas de lâminas retráteis nos dedos, e onde redes de computadores e cérebros estarão em ligação. E interessante notar que o movimento, talvez inconsciente ou até deliberadamente, acabou sendo fiel à sua proposta justamente por ter acabado e que seus autores principais estão procurando a evolução e o amadurecimento. Com Bruce Sterling não é diferente. Nascido em Brownsville, Texas, em 1954, Sterling teve seu primeiro conto, Man Made Self, publicado em Lone Star Universe após uma marcante participação no mais famoso workshop de criação literária de ficção científica, na Universidade de Clarion, aos 21 anos de idade. Em 1977, lança o romance Involution Ocean, um dos contemplados da coleção Discovery Series da Jovem Press, coordenada pelo editor e escritor Arlan Ellison. Na época, Ellison declarou que o rapaz havia feito um tour de force absolutamente notável. A qualidade de sua prosa e o vigor de sua narrativa, uma história envolvente que reconta, no mundo de Nulaqua, as histórias de Moby Dick e Duna, confirmam isso desde a primeira página. 3 anos depois, 1980, lança um novo romance, The Artificial Kid. Imaginem um mundo chamado Reverie, que, em inglês, muito sugestivamente, significa devaneio, onde as pessoas alcançam tranquilamente a idade de 200 anos e os jovens, para não se sentirem esmagados pelo peso enorme da experiência das gerações mais antigas, se entregam de corpo e alma à arte do combate, que mistura o código de honra samurai à técnica cibernética e ao fetichismo yuppie, não uma laranja mecânica, mas eletrônica. Esse livro de Sterling poderia ser chamado de guia básico para o leitor cyberpunk. Nele encontram-se praticamente todos os tópicos que depois seriam explorados por ele próprio e pelos integrantes do movimento. Depois de The Artificial Kid, Sterling publicou, em 1985, Cismatrix, uma história passada no mesmo universo de The Svarman, de 1982, e outros 4 contos publicados entre 82 e 85. Este romance expande seu campo de ação, em vez de se deter apenas em um planeta, como no Laco em Involution Ocean ou Reverie em The Artificial Kid, a história abrange todo o nosso sistema solar, e se passa em uma época com a qual ainda podemos nos identificar, provavelmente daqui 2 ou 3 séculos. Sterling é um escritor vigoroso.
Suas palavras não são vagas, ele realmente acredita no que escreve, tanto quanto seus personagens nas ideologias pelas quais lutam. Mas essa firmeza de princípios, se, como transmissora de ideias, é fundamental, também tem seu lado negativo. Seus protagonistas são quase sempre dotados de reserva moral e de ingenuidade que por pouco não os tornam inverossímeis. O que se salva é o forte domínio e conhecimento que Sterling demonstra possuir da alma de seus personagens. Às vezes, no entanto, temos a nítida impressão de que os protagonistas irão sucumbir a fortes impulsos morais e ter atitudes que as circunstâncias não permitiriam. Naturalmente, essa ingenuidade e conjunto de princípios, que Gibson, por exemplo, descarta totalmente, talvez justificando a validade dos prêmios de Neuromancer, são partes integrantes da formação do autor, as pistas que nos permitem indicar como ele vê o mundo. Até a época de Cismatrix, fica-nos a impressão de que Sterling realmente consegue passar seus objetivos e criar personagens que mudam no decorrer dos acontecimentos e são cheios de contradições, como todo ser humano. Mas, apesar disso, não demonstra ter uma visão completa dos fatos e trata os conceitos do Way of Life Cyberpunk como certos, sem questionamentos. Entretanto, Piratas de Dados, Islands in the Net, que recebeu o Campbell Memorial Award de 1989 como o melhor romance de FC do ano, sem dívida, nos apresenta uma nova fase do talento criativo de Bruce Sterling ou, como nas palavras do escritor e crítico Norman Spinrad, parece assumir uma visão revisionista de certas suposições tradicionais do cyberpunk. O tempo é cedo na história do Homo Cyberneticus. A guerra foi banida e os vastos arsenais nucleares, desmantelados. As corporações burocráticas de hoje foram substituídas por conglomerados multinacionais, como o grupo Rhizome em que Laura Webster, a personagem central, trabalha. Rizoma, é um tipo de caule subterrâneo, cuja face inferior produz raízes adventícias, que são ponto de partida de novos pés e cuja face superior emite um ou vários rebentos aéreos por ano. Caracteriza-se como órgão de reserva, estoque de comida, e também como ramo reprodutivo. Sterling, aqui, claramente compara sua nova estrutura de corporação transnacional a uma rede ou cadeia de raízes. O grupo Rhizome é administrado segundo um sentimento de camaradagem que marca uma grande e feliz família. O grupo se define dizendo que tem pessoas e trabalho que precisa ser feito. Já a integração global, expressa através da rede, é a soma dos telefones, televisões, computadores, satélites de comunicações e outras coisas a que estamos potencialmente ligados hoje em dia e a que todo país dito civilizado está em ligação. Todos têm acesso e sem ela se sentem perdidos. Como a mãe de Laura diz, talvez as pessoas não estimem suas posses agora como fazíamos no pré-milênio. Como poderiam? Todo o dinheiro delas vai para a rede. Para jogos, negócios ou televisão. Coisas que vêm pelos fios. Os jovens destes tempos talvez não sonhem com uma Mercedes ou uma hidromassagem, mas vão ficar se gabando o tempo todo por causa de seu acesso aos dados. Mas existem alguns países que não fazem parte da rede, apesar de totalmente rodeados por ela, a ponto de formarem verdadeiras ilhas, isoladas do fluxo de informações e tentando exercer um controle subreptício dele, transformando-se em piratas de dados, roubando ou duplicando informações e tecnologias. Naturalmente, essas ilhas, que nem sempre são geográficas, pertencem ao terceiro mundo. Aqui percebemos que Sterling desenvolveu uma crítica mais aguda, porque centrada em uma realidade atual, o confronto primeiro mundo versus terceiro mundo, ele parece compreender melhor como essa dominação cultural tecnológica realmente se processa. E não é para se espantar. Há alguns anos, Sterling viveu durante algum tempo em Madras, Índia. A vivência cotidiana num dos países mais pobres do terceiro mundo parece ter exercido uma influência essencial na construção deste romance, seguindo os passos de John Brunner e seu Stand on Zanzibar. Em vez de se preocupar com o lado místico das coisas, ele tirou de seus dias na Índia os subsídios necessários para a compreensão de que seus romances anteriores não tinham essa preocupação com os despossuídos, os párias, alijados da evolução tecnológica e social. Sterling já era um escritor completo ao lançar, em 1977, seu Involution Ocean, que pode dividir o lugar de seu melhor romance ao lado de Piratas de Dados. Mas é com este último que verdadeiramente cresceu sua compreensão do que é a tão falada e debatida aldeia global. Mesmo que Charles Brown, editor da Locus, a mais importante revista de FC, tenha dito que o cyberpunk é na realidade mais um dispositivo de marketing do que qualquer outra coisa. Mesmo que os cyberpunks odeiem essa etiqueta, alegando que ela não reflete claramente a diversidade do que eles estão fazendo e que não pensam em termos de ser cyberpunks. Apenas estão sendo etiquetados dessa maneira, mesmo que tenham objeções ou restrições ao termo que nenhum deles escolheu, mas acabam aceitando. Por funcionar como mecanismo de mercado para ajudar a promover e divulgar seus trabalhos, ainda assim podemos perceber que a FC de hoje encontra-se num raro estado de fermentação, e por isso tranquilamente concordamos com William Gibson quando ele disse que o cyberpunk já tem um legado, o de ter abalado as estruturas da ficção científica, com isso possibilitado uma renovação, que já se fazia necessária, no gênero. Fim da apresentação do autor. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros.
Doe em livepix.gg/eaudiolivro.